Hoje vamos falar sobre a Yoga da sabedoria. A Yoga, que é a união do microcosmos com o macrocosmos, e a sabedoria que nos permite fazer justamente essa união. E nós, nesse momento, assim como a Arjuna fez, nos colocamos diante de Krishna para ouvi-lo falar sobre a sabedoria, para ouvi-lo sobre os ensinamentos da realidade, daquilo que verdadeiramente é. E, embora a gente já tenha abordado isso em outros programas e outros vídeos aqui no canal, falar sobre Deus, sobre a divindade é sempre muito abstrato. Então a gente pode se perguntar, ok, como é que eu vou entender minimamente o que isso significa? E Krishna nos diz, logo no início desse capítulo, logo no início da sua explanação, do capítulo 4, que nós começamos a aprender sobre isso através do exemplo dele mesmo. Ele diz que todas as vezes que a virtude decai na sociedade, ele, Krishna, se faz homem, encarna para demonstrar, através do seu exemplo, como nós podemos chegar até ele, como nós podemos ser instrumentos da divindade e trazer essa divindade para a manifestação. Ele cita inúmeros exemplos de pessoas em tese que ele foi, e obviamente há um simbolismo aí. A gente, embora possa fazer uma leitura literal do Bhagavad Gita, pouco nos é trazido de informação a partir dessa literalidade. Então a gente começa a olhar para isso de uma maneira um pouco mais simbólica. E quando Krishna diz que encarna e encarnou em vários mestres, de fato, ao longo da história nós tivemos exemplos claríssimos de inúmeros mestres, Buda, Jesus, tantos outros. Todos eles trouxeram a mesma verdade, cada um com a sua roupagem, mas fato é que há ainda um outro conhecimento, ainda uma parcela um pouco mais profunda dessa fala de Krishna, ou pelo menos uma das muitas que a gente pode acessar, que é a ideia de que a divindade existe dentro de nós. Então Krishna, por vezes, encarna em alguém externo a nós, mas ele também pode e deve ser buscado dentro de nós. Nós devemos, aos poucos, tentar encontrar essa semente que existe dentro de nós, de Krishna, para que nós, em algum momento, nos tornemos essa encarnação, para que nós, na medida da nossa capacidade, possamos trazer essa divindade para a manifestação. Isso olhando num olhar micro, né? Olhando para o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Mas isso também nos é ensinado de forma macro, quando Krishna fala um pouco mais à frente sobre os yugas, sobre as eras, né? De maneira mais simplificada, a gente tem 4 eras: era de ouro, de prata, de bronze e de ferro, com seus respectivos nomes. Mas fato é que, independente da era que nós estamos, quando nós olhamos para a era mais densa, digamos assim, para o Kali Yuga, para a era de ferro, para o pior momento da sociedade, ali existe a semente de Krishna. Ali existe a semente da era de ouro, assim como eu citei anteriormente, dentro de nós essa semente também existe. E aí isso traz um ensinamento muito interessante e que nos auxilia a chegar um pouco mais próximo desses mestres que são de fato a encarnação de Krishna. Que é mesmo nos momentos de maior dificuldade, de maior obscuridade das nossas condutas, daquilo que nós conseguimos ser nesse momento, há ali a luz, há ali a possibilidade de fazer nascer a divindade. E por isso mesmo, é através desse mergulho que nós vamos conseguir chegar lá, e não por outro caminho. Nós podemos acessar isso de inúmeras formas, através de terapia, de auxílio dos nossos amigos, dos nossos parentes, de grupos de estudo, assim como a gente tem aqui no Pedra de Afiar. Caso você queira conhecer um pouco mais, você pode ir em pedradeafiar.org, entender como você pode fazer parte deles. E também aproveita, curte esse canal, compartilha, segue para que você continue recebendo cada vez mais essas informações, esses vídeos que a gente produz. A tentativa que nós realizamos aqui é a de expandir esses conhecimentos. E a ferramenta, a plataforma do YouTube entende que, na medida em que as pessoas interagem com os nossos vídeos, eles se tornam mais interessantes, então mais pessoas conseguem receber, nesse caso, a palavra de Krishna, os ensinamentos de Krishna. E voltando ao Bhagavad Gita, ele então irá nos ensinar que nós construímos esse caminho para o sagrado através de algo que nós inclusive já abordamos em outro programa, que é a retação, é a ação sem apego aos frutos. E
talvez Jesus, o Buda, os grandes mestres estejam muito distantes de nós, mas na nossa vida nós sempre devemos encontrar um mestre ou vários mestres. E a partir do exemplo desses mestres que estão um pouco mais próximos de nós, a partir do caminho que eles trazem para nós, e obviamente da execução, porque não adianta a gente ouvir as informações e não fazer nada, é que nós vamos aos poucos entendendo o que é na prática a manifestação do divino em cada uma das coisas que acontecem conosco. É óbvio que quando a gente fala de divindade, de coisas muito abstratas, é difícil enxergar como isso se aplica quando eu preciso lavar uma louça, quando eu preciso resolver um problema no meu trabalho, quando tem uma discussão, mas a gente vai entendendo cada vez mais que, embora eu possa assumir máscaras diferentes, embora eu possa assumir posturas diferentes em cada situação, a minha essência está sempre ali. A essência de tentar gerar integração, harmonia, amor, mesmo que para isso eu precise coibir certas práticas, mesmo que para isso eu precise estabelecer determinados limites. O entendimento da sabedoria, o entendimento de Deus, faz parte do processo de entendimento de todos os seus atributos, dos momentos de expansão dessa sabedoria e dos momentos de restrição, para que as coisas se organizem. Tem uma frase que eu escutei recentemente que para mim fez muito sentido, de que Deus sempre fala conosco, mas Ele é muito educado. Então Ele espera todas as vozes ao nosso redor abaixarem, se calarem, para que Ele então se aproxime e traga os seus ensinamentos. Cabe a nós fazer com que essas vozes abaixem, se calem. Cabe a nós aprender a focar em uma única coisa, para que depois nós possamos expandir essa única coisa, esse conhecimento da sabedoria que Krishna nos traz, para todo o resto, para toda a manifestação. E falando justamente dessa relação, né, que você trouxe da ideia do mestre, da ideia do discípulo, né, o Yogananda, dentro da sua abordagem do Bhagavad Gita, ele coloca a imagem do mestre como algo muito importante, na verdade como algo primordial, né, é fundamental. Você não se autofaz, por mais que a realização, né, a iluminação, ela seja algo pessoal, ela não acontece de maneira individual, no sentido de que você não se autorrealiza sem uma ajuda de alguém que já percorreu aquele caminho. E esses mestres, muitas das vezes, em algumas vertentes religiosas, são vistos como seres já perfeitos, já surgiram perfeitos, já nasceram perfeitos. Só que aqui no Pedra de Afiar a gente discorda dessa opinião, porque ela não faria sentido dentro de uma visão filosófica, onde uma pessoa já nascida pronta vai instruir a outra pessoa a ficar pronta, né? Ela não passou por aquele processo. E a ideia do mestre, dentro das correntes orientais, é basicamente a ideia de alguém que veio antes, tá? E esse antes, vale também um disclaimer, não significa que ele é alguém mais velho que você, tá? Esse antes significa apenas que dentro daquilo no qual ele se propõe a te ensinar, ele iniciou primeiro, né? Por exemplo, eu sou professor e eu já dei aula para pessoas mais novas que eu, da minha idade, mais velhas do que eu. Isso não significa que eu vim biologicamente antes daqueles que são mais velhos do que eu, mas dentro daquela matéria que eu estou estudando, eu comecei primeiro. Então a ideia do mestre é justamente aquele que veio primeiro. Fazer um adendo em relação a isso, não é porque você entra numa escola que você sabe mais do que o outro também, porque a gente tem que lembrar algo que o João falou, que é o que veio primeiro praticando o conhecimento. Sim. E não só acumulando esse conhecimento. Exatamente. Né? Não é só insígnia, né? Exatamente, não é patente. Eu estou nessa instituição há 20 anos, beleza. Quanto você executou dessa instituição? Alguns segundos, alguma coisa assim. Exatamente. Porque isso é basicamente o cerne do capítulo de hoje, né? Do capítulo 4 do Bhagavad Gita. O mestre é aquele que já percorreu o caminho. Ele vai ensinar o discípulo o caminho porque ele conhece o caminho. E ele só conhece o caminho porque ele vivenciou aquele caminho. E a sabedoria, né, Jnana, é justamente prática. Muitas vezes a gente acha que sabedoria é saber, é conhecer. Não, sabedoria é fazer. É vivenciar. Todo conhecimento, toda a sabedoria de um mestre não vem de livros, ele vem de vivências. A sabedoria, o conhecimento teórico, ele é importante sim, para qualificar a prática, mas somente a prática leva à verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, o Bhagavad Gita coloca bem, ele é vamos dizer assim, ela está diretamente relacionada com a ideia de liberdade. O sábio é aquele que é verdadeiramente livre. Você vai se perguntar, livre de quê? Livre de todas as amarras do ego. Ou seja, aquele que encontrou a sabedoria, ele se desprendeu dos
desejos, das paixões, dos apegos, de tudo aquilo que é efêmero, de tudo aquilo que é ilusório, de tudo aquilo que é criado pela percepção e pela percepção separatista, pela percepção individualista de um ego. Então, a gente pode muitas vezes entender, beleza, mas como que eu faço isso, né? Porque eu já vim tanto, eu já alimentei meu ego durante tanto tempo, né? Meu ego já é tão consolidado, eu já errei tanto, eu já errei tanto, eu já acumulei tanto erro na minha vida, eu vou precisar de muito tempo para conseguir me iluminar. E pode parecer um pouco mentira o que eu vou falar, mas você não precisa acreditar em mim não, porque na verdade quem está falando não sou eu, é o próprio Krishna que está falando no Bhagavad Gita, né? E o Krishna, ele fala basicamente assim, né, eu não vou saber as palavras exatas, mas ele fala basicamente que mesmo aquele grande pecador, aquele cara que errou muito na vida, pecou muito na vida, ao encontrar a sabedoria, é como se ele encontrasse um barco que permite com que ele navegue num oceano de pecados de maneira incólume. Ou seja, não importa quantos erros você cometeu no passado, porque a partir do momento que você entende que você é uma centelha divina, que você é filho do Criador, que você é parte dessa criação, você entende que nada além da bem-aventurança, ou seja, nada além daquilo que é de verdade, define você. Todos os seus erros são temporais, todos os seus erros são efêmeros, e não importa o quanto você tenha acumulado ele. É a mesma coisa que você imaginar uma sala que estava fechada durante muito tempo. Ela passou, sei lá, décadas, séculos fechadas, na escuridão absoluta. A partir do momento que você abre as portas, abre a janela e deixa a luz entrar, toda aquela escuridão se dissipa. Você não precisa de séculos jamais para que aquela luz possa espantar a escuridão. Ela se dissipa como se ela nunca tivesse existido, porque de fato ela nunca foi real. Então, em termos mais práticos ainda, o Yogananda nos fala, cuidado com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. Quando você erra, cuidado quando você diz, eu sou mal, ou eu fracassei. Por quê? Porque nada disso é verdade. Só que como a gente cria a nossa própria realidade através da nossa mente, a partir do momento que a gente fala isso, a gente torna isso uma verdade, mesmo que seja uma verdade restrita àquela nossa existência, vamos colocar assim, mas ela acaba se manifestando. Então, para que a gente possa se libertar verdadeiramente disso, mudemos a nossa forma de pensar, não falemos, eu fracassei, mas eu ainda não venci, eu ainda não consegui. Porque a partir do momento que eu falo isso, eu entendo que eu ainda posso conseguir. Eu estou no processo. E eu não me apego a esses meus erros. Por quê? Porque por mais que eles sejam importantes no sentido de que vale a pena eu olhar para trás e falar, poxa, por que eu falhei aqui, né? Ou melhor, por que eu ainda não venci aqui? Porque eu errei aqui, aqui e ali. Beleza, então eu posso mudar isso, eu posso consertar aquilo. Nesse ponto eu fui certo. Eu vou vendo aquilo que depende de mim. E aí eu vou trabalhando aquilo que depende de mim. Mas sempre entendendo que os nossos erros do passado, eles não definem o nosso futuro, nem muito menos dizem aquilo que a gente é. E dentro dessa fala que o Patrick trouxe pra gente, né, do Krishna explicando, né, e o próprio Yogananda, que é uma das fontes que nós utilizamos para compreender melhor o Bhagavad Gita e trazer isso para vocês, nós devemos resgatar um ensinamento que já foi objeto de um capítulo específico do Bhagavad Gita, que é o karma, só que o karma, ele perpassa todos os capítulos, né? Ele tem um capítulo especial para mostrar, a partir daqui você precisa agir, né? Você não pode ficar com a bunda sentada na cadeira apenas consumindo livros, consumindo vídeos, embora isso ajude muito, né? Você precisa pegar tudo isso que você recebe e você deva agir. E o karma, ele significa ação. E aí nós precisamos fazer um disclaimer, né? Abrir um parênteses para explicar. Karma não é consequência. Karma é ação. Lá nos Upanishads, quando eles trazem pra gente o ensinamento sobre o karma, ele vai falar que karma é tudo aquilo que você faz e logo você se transforma. Então, se eu faço coisas boas, eu me transformo numa pessoa boa. Se eu faço coisas ruins, eu me transformo numa pessoa ruim. Perceba, a consequência do karma, para mim, é naquilo que eu me transformo, não é o que acontece no meio. Embora o meio no qual eu me encontre sofra consequências da minha ação. Então,
Um exemplo para vocês pegarem um pouco melhor, né, que não é essa consequência direta do qual eu apanho. Em um mundo violento, onde todos batem em todo mundo, quando eu ajo karma de maneira pacífica, é possível que eu apanhe de outras pessoas. Perceba, apanhar não é o meu karma. Meu karma é me tornar uma pessoa pacífica. Mas como o meio é violento, eu vou apanhar, assim como se eu fosse violento, eu também iria apanhar, porque o meio é violento. E isso traz para nós um conceito também do karma coletivo. Karma coletivo não é um fruto meu, mas é um fruto da coletividade, como o próprio nome diz. As consequências dele são frutos dessa coletividade e, obviamente, modificam o cenário, e quem não está inserido naquele contexto também pode lidar com essas consequências. A minha família, através da história, ela pode realizar ações boas ou ações ruins. Ela pode se tornar uma boa família ou uma família ruim. Isso é o karma da família em si. Eu, como membro dessa família, estou inserido no contexto bom ou ruim, ou entre os dois, né? Porque, afinal de contas, né, a gente vai fazendo coisas boas e ruins através do tempo. Mas essas consequências não são o meu karma, é o karma da família. Então, muitas das vezes as pessoas vão pensar que uma consequência, como aconteceu, aconteceu um acidente, morreu um monte de gente num barco, e as pessoas falam, isso é karma daquelas pessoas. Não, isso é o karma da sociedade, que não fez a manutenção correta, não fez uma série de outras coisas. Aquela pessoa, como ela está inserida no cenário, ela sofre as consequências daquilo, mas isso não é fruto diretamente dela. Então nós devemos entender que, em última instância, aquilo que acontece com a gente do ponto de vista externo não é fruto da nossa ação em si. A nossa ação revela quem nós somos, boas ou más pessoas. E aí o Krishna vai trazer para a gente que a importância de nós conhecermos, além do karma, o vikarman e o akarman. O vikarman é o que as pessoas vão chamar do karma ruim, né? o karma mal, né? Que não é mal nesse sentido que geralmente as pessoas pensam, eu sou perverso ou algo assim do gênero, porque o karma ele é associado ao que você pratica para se revelar. Então o vikarman, ele é o karma que vai fazer com que eu fira a minha essência. É toda ação que vai prejudicar o meu corpo físico, o meu corpo emocional, o meu corpo energético, o meu corpo mental. Todos esses pontos é um vikarman. Então eu preciso conhecer esses pontos, eu preciso conhecer vikarman para não praticar vikarman. É como o João disse lá no início da fala dele, né? Você precisa conhecer essas coisas e o simbolismo da escuridão também. Você precisa conhecer a escuridão para não ser escuridão. Eu preciso conhecer como isso opera para não operar desta forma. Mas eu preciso, no final das contas, agir de maneira akarman, ou seja, é agir na inação. E a inação não é ficar de braço cruzado, como a gente muito bem disse ao longo do nosso programa. A inação, né, essa não ação, esse akarman, é quando eu não ajo de maneira a me apegar à ação ou às consequências dela, ou a quem realiza essa ação. Porque eu entendo que eu estou vazio de mim dentro dessa ação, e quem está agindo de fato é Krishna. Não sou eu nesta ação. Então, a consequência dessa ação vai para Krishna. Quem fez a ação não foi o Paulo, foi Krishna. Então, eu me esvazio dentro desse processo. E Krishna traz para a gente que nós precisamos aprender a agir sem apego, sem temor e sem ira. Perceba, o apego é quando eu me identifico com alguma coisa, seja com o resultado, seja com quem realiza esta ação. Quando eu me apego ao resultado, eu tenho o temor de que ele seja ruim. E quando ele não acontece como eu temia, eu me torno irado porque ele não aconteceu como eu temia. Quando eu me apego a quem realiza, eu tenho o temor de não ser valorizado. E quando eu não sou valorizado, eu me torno irado por não ter sido valorizado. É um processo que está escondido lá no versículo
do Bhagavad Gita, que nos alenta a respeito disso, eles nos orienta a respeito desse ponto, prestar justamente essa atenção. E toda a parte final desse capítulo, né, do capítulo 4, o Krishna vai trazer para a gente as purificações pelo fogo, os ritos de purificação. Ele nos destaca já no meio do capítulo que ele fala, olha, tem muita gente que faz oração, faz sacrifício à divindade, mas ele não está fazendo sacrifício para mim, ele está fazendo sacrifício para imagens soltas. E isso não é a karma. Isso é apenas sacrifícios para imagens soltas. É o karma daquela pessoa que não vai transformá-lo num ser bom, não vai se transformá-lo num ser de luz. Você precisa identificar Krishna, não na figura de Krishna, mas na essência de Krishna, em todas as ações que você pratica. E entender, assim como o João falou lá, na hora de lavar o prato, que quem está lavando o prato é Krishna, porque você está fazendo isso para ele e não para você. Se Krishna quer uma harmonização da vida, da sua vida e de todo o ambiente, porque ele é o autogerado que a tudo manifesta, ele quer que você se alimente bem. Então você precisa ter um bom prato, um prato limpo, para comer a comida de maneira saudável, para alimentar o corpo no qual Krishna se manifesta dentro desse processo. Você vai deitar para quê? Para, dentro do seu processo de dormir, descansar o corpo que Krishna se manifesta. Você vai observar em cada interação, quando você vai conversar com o outro, que no outro Krishna também está ali, então eu devo reverenciar a porção Krishna que existe ali, assim como eu devo reverenciar a porção Krishna que se manifesta em mim. E através dessas ações, eu permito que o Krishna se desenvolva. Eu me torno, nesse cenário, mestre para um discípulo ou discípulo para um mestre, dependendo do caminho onde cada um está dentro daquele assunto que está sendo tratado, dentro daquele contexto no qual nós nos encontramos. Perceber que Krishna está encarnado em todos e por isso todos podem ser os nossos mestres, assim como nós podemos ser mestres dos outros, não no sentido de nós no meu eu inferior, mas que eu, quando cedo espaço para Krishna me manifestar, quando eu me apego única e exclusivamente à ação, ao tipo de ação que eu vou realizar, perceber que esta ação é uma ação de Krishna e não minha, eu permito que o mestre apareça, mesmo que seja por um microsegundo. E esse mestre vai ter a capacidade de arrastar todas as outras pessoas a se comportarem também como mestres. A Yoga da Sabedoria vai falar justamente sobre isso, como o Patrick disse. O sábio é aquele que faz o que sabe, é aquele que sente o que sabe, é aquele que pensa o que sabe e por isso ele age de maneira correta. A reta ação não é feita apenas de um jeito. Sim, é do jeito do qual você se apega apenas à ação e não aos resultados e quem realiza. Mas essa ação que você vai se apegar, ela vai ter várias formas, dependendo do contexto no qual você vai se encontrar. Seja você estando num contexto de mestre, seja você estando num contexto de discípulo, seja você estando num contexto de apenas limpar o seu prato, o seu corpo físico, para que o alimento divino se manifeste e ele possa alimentar todo o cenário ao seu redor, acabando com essa fome de Deus, de sagrado, daquilo que é divino, que todos nós temos e todos nós buscamos saciar. E até o próximo programa. Tchau, tchau.